Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Vida com Jesus, amém. Estarei lendo uma palavra do Senhor a todos nós. O começo das vezes parece o fim, mas quando eu chego, tudo é renovado, diz o Senhor. Aquele que tiver o seu relógio na mão, achando que as horas estão ao seu comando, estão enganados. Pois a mim pertence o tempo, e tudo é no meu tempo. Não irão se esquecer que para tudo tem um tempo. E hoje o tempo está para refletir o que estão fazendo do seu tempo. Aquele que lhes fala tem poder para parar o tempo e fazer o que lhe bem entender. Embora tudo esteja longe de se perseverar, há muitos são confundidos, pois ainda não conseguem entender o que eu falo, que eu vos falo. O momento é que a base de tudo é estar ao meu tempo, ao meu lado, como no princípio de todas as coisas. Pois eu me manifesto a todo aquele que se disponibiliza a fazer a minha vontade. Eu estou aqui para que todos tenham vida e tenham em abundância. Embora muitos pensarem que eu vim para ser morto, mas não, eu vim para que terem a vida eterna, para terem a vida eterna. Eu vim, mas não, eu vim para terem a vida eterna. As torrentes de águas cristalinas procedem de minha autonomia. Sou o gerenciador das águas, de onde vem a água. Quando o poço seca, em meio a todos os quais estão a passear no mundo, pois andam de um lado para o outro e não sabem o que fazer, mas eu estou aqui para lhes ajudar a caminhar sobre as águas das quais eu irei atravessar contigo. Sobre as águas ireis caminhar. O sol brilha de dia, a lua à noite. Acima das estrelas há um céu, onde tudo se encontra, dividido em 7, onde se encontra o trono de meu Pai. Eu darei ordem aos anjos do 7º céu, para que visitem a terra e concluam o que está escrito a todas as criaturas. O grande tormento começará, para que logo eu venha, diz o Senhor. A todos hoje me achego como servo de Deus, e a lhes falar tais palavras como uma ordem de Deus, a todos como um alerta, que sim, os anjos estão vindo para cumprir a ordem de Deus, e será muito rápido, pois a ele pertence o tempo. Não ignorais tais palavras, pois são para que vigiem, e sim, aqueles o qual estão tramando contra a tua e a minha vida tremerão, pois o Santo dos Santos nos fala que apesar de toda a confusão, tudo será resolvido por ele, para ele, é tudo dele. Amém, irmãos. Glórias a Deus, aleluias. Esse negócio é forte, amém? Glória a Deus. Grande é o poder do Senhor. Atos 1:7 nos fala: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém
como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá, do modo como o vistes subir. Então aqui nos diz: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, subiu ao céu, virá de modo como viste subir, que assim como ele foi, ele virá. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Está me confirmando a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, de Larian, de la Súria. Ó Deus de poder, Deus de glória. Ó Senhor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, de vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Glórias a Deus. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. O Senhor dá a vida dele para reassumir, para nos trazer de volta, nos colocar no caminho, nos colocar a buscar ele constantemente. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, como o Senhor Jesus diz aqui, ele tem a autoridade de entregar a ovelha, como tem a autoridade de reaver a ovelha. Assim como ele deixa que nós se afaste dele, ele nos busca, porque a autoridade dele nos busca de volta. Ele tem chamado a todos, né, irmãos? Ele tem chamado a todos nós de volta para ele. Eu percebo em todas as vezes das quais eu venho passar a palavra do Senhor, eu percebo que Ele tem chamado os dele, os quais querem vir, querem servir, querem ser transformados, querem ser mudados, querem ser santificados. O Senhor, ele tem chamados a todos nós. Poucos são os que voltam para o Senhor, verdadeiramente. Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça deu uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. O Senhor Jesus aqui nessa palavra, ele nos diz como ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a água sai dele, vem através dele. Amém, irmãos?
A água da vida é o nosso Senhor Jesus. Venhamos beber a água que vem do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. O Senhor nos diz que Ele dará ordem aos anjos para que visitem a terra. E o grande tormento começará, para que logo eu venha, diz o Senhor. Então, é um apelo a todos novamente, mas um apelo, né? Eu praticamente apelo todos os dias para o conserto, a transformação, a santificação, a cura, ao perdão. É um apelo a todos, porque nós não sabemos quando o Senhor virá, mas Ele tem nos dado sinais, tem nos falado: eu tô vindo, eu tô vindo, eu tô vindo, eu tô chegando. Tem nos falado que os anjos, os quais Ele dará ordens para vir, e o grande tormento começará. Eu não sei vocês, mas eu sei que ainda não estou pronta para a vinda de Jesus. Mas eu tô tentando. Eu tô tentando me manter alinhada a Ele. Alinhada a Ele, a vontade dEle, a transformação, a santificação, buscando a santificação, buscando ser transformada por Deus a cada momento, a cada hora, a cada dia, a cada instante. Não é fácil. Não é fácil, mas é uma coisa muito necessária. Se nós não nos santificarmos, se nós não nos limparmos, não nos tornarmos coração puro, não iremos com o Senhor. Precisamos estar fortalecidos neste momento, por como Ele disse que virá os anjos. Então, não tem mais o que? Vai ser os 7 flagelos. Então, dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Os 7 anjos, que tinham 7 flagelos, saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, entrar, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ide e derramai pela terra 7 taças de cóleras. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar morto. Terceiro flagelo, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras santo, o santo, pois julgastes essas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos
e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. O que quer dizer quando derramam sangue dos santos e dos profetas do Senhor? Beberão sangue. Beberão sangue. O Senhor lhes dará sangue a beber. São dignos disso, diz a palavra. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor é Deus. Senhor Deus, todo-poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimarão com intenso calor, e blasfemarão o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependerão para lhe darem glória. Nem se queimando não se arrependerão. É feio o negócio, é triste. Derramou o quinto na sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lago do nascimento do sol, ou seja, o rio Eufrates já está secando. Também saí da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, como o fim se ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E então os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Amagedon. O sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que é a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, Belarian, da Lassúria, e caíram as cidades das nações, e lembrou, meu Deus, grande a presença do Senhor aqui neste lugar, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados, ou seja, foram destruídos. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, chuva de pedras, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Eu vou lhes dizer, irmãos, há muito tempo, não muito tempo, né? Faz 1 ano. Eu tive um sonho com pedras muito grandes. Eu sonhei que eu estava em um lugar, parecia na cidade, e tinha um caminhão onde as pedras começaram a cair e eram muito grandes. Eram semelhantes a uma folha de caderno assim. Então eu fui para debaixo daquele caminhão que estava ali parado. E aí quando eu acordei, meu Deus, mas essas pedras não acontece, não dá esse tipo de pedra, né? A gente vê pedras menores, granizos pequenos, né? Não são pedras grandes. Mas aqui as pedras que pesavam cerca de 1 talento são pedras muito grandes. Coisas que nós não vimos ainda, nós iremos ver.
Nós precisamos nos preparar. Eu até comentei com o marido naquela época o que a gente precisa pôr no telhado da casa para que não quebre com o tamanho dessas pedras. Precisamos nos prevenir. Tá certo que o Senhor logo virá, né? Depois de todas essas coisas se cumprirem. Mas nós precisamos nos prevenir com as coisas que hão de vir. Amém? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituirão os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, pois que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmios, como 7 cabeças de 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, sendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e como imundícias da sua prostituição. Meu Deus, eu não posso falar. Eu não posso falar. Mas aqui tá falando das religiões, né? Das quais são adornadas de ouro. Eu acho que quem entende e vê sabe qual é a igreja a qual é adornada de ouro. Amém? Esta é a que está falando aqui. Veio assim uma imagem. E aí, Deus de misericórdia. Até aqui, irmãos. Amém? Até aqui. Jesus. Falando das igrejas as quais são adornadas de ouro. Essa é a meretriz. Mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordando de abominações e como as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Senhor, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e dos 10 chifres que leva a mulher. A besta que se viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitaram sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Todos caíram, 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Todos cairão, 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes, a besta, esses... Deus. Oh, Deus. Os 10 chifres que vistes, a besta, odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui o Senhor nos fala das igrejas, das quais elas têm maior poder e domínio sobre nós, os cristãos. A meretriz está sentada, são os povos, nós, multidões, nações e línguas. Amém, irmãos, glória a Deus. Venhamos nós estarmos preparados para o grande dia. Ele não tardará. Ele virá sem demora. Todos verão a sua glória. Nada passará sem que se cumpra tudo que aqui está escrito. Serão virtuosos todos os que chegarem até o fim. Vitoriosos. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Que o Senhor, todas as palavras que o Senhor nos deixou nesta noite, venha ser para reflexão. Venhamos nos refletir a tudo quanto o Senhor, Ele nos deixou nesta noite. Ele comprovou a palavra dele. Eu pedi para que Ele me provasse a palavra dele, confirmasse. Eu não pude parar de falar. Tinha que continuar lendo. Muitas pessoas não leem Apocalipse porque tem medo. Mas nós temos uma igreja da qual é adornada de ouro. Então, devemos tomar cuidado. Seguir o que está escrito no livro sagrado. Buscar a verdade. Pode ser que a partir de hoje, muitos deixarão de ser inscritos neste canal. Por quê? Porque buscam, às vezes, religiosidade. E aqui a gente não prega religiosidade, mas hoje o Senhor,
ele mostra aqui algumas coisas que vêm da religiosidade, que vêm de algo que, bom, eu não posso falar, né? Nomes não são ditos, mas se você ler Apocalipse 17 na sua casa, prestar bastante atenção, você verá o que o Senhor aqui Ele quer nos dizer. Preste bastante atenção. Porque o Senhor trouxe essa palavra por quê hoje? Não é por nada que o Senhor chega e fala. Ele fala essas coisas por quê? Porque está na hora. Está chegando o momento em que tudo vai acontecer. Em que tudo vai acontecer. Venhamos nós vigiar, orar, nos consagrar, nos arrepender, nos santificar, estarmos na presença do Senhor a todo tempo. Amém, irmãos? Vamos orar neste momento. Glória a Deus. Que a paz de Cristo Jesus esteja nos nossos corações. Não venhamos nos atormentar com o que ainda não veio, né? Mas venhamos vigiar, estar sempre nos guardando, procurar o arrependimento, porque o Senhor, Ele diz que Ele logo virá. Então, o que Ele falou está falado, e eu creio no que o Senhor me disse, então assim, e está escrito, né? Então, e já faz algum tempinho que Ele disse que Ele está vindo, e o povo não está se convertendo, não está se arrependendo, não está... E ali diz, né, que acontecerá as coisas, os 7 flagelos, e as pessoas não estarão nem aí. Mas aqui, este canal é para aqueles que creem, é para aqueles que querem a transformação, querem sim a santificação, querem ir para o céu, né? Querem buscar mais de Deus, querem ser transformados, curados e libertos de si mesmo, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não sei qual é a tua vontade, mas a minha vontade é estar no céu um dia com Jesus, amém? Eu creio que todos que aqui vieram têm o mesmo sentimento. Mas para nós ir, nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos batizar em Cristo Jesus, nas águas, aceitando Ele. Quando o batismo é feito, é uma aceitação, é você aceitando Cristo Jesus como seu Salvador. Nos arrepender, irmos à igreja, sermos transformados de dentro para fora, buscar a transformação em Cristo Jesus, ler a Bíblia. Eu digo que eu era uma pessoa que não lia a Bíblia. Eu tenho essa Bíblia há muitos anos. Faz 1 ano que eu comecei a ler ela, de verdade. Faz 1 ano que eu comecei a aprender as coisas delas. E agora, como o Senhor, o Senhor me chamou para fazer esse trabalho, agora eu leio mais ainda. Mas peço discernimento, entendimento, que Ele me abra a visão, me abra a audição, que eu possa estar ouvindo Ele, amém? Vamos orar então. Deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, que as bênçãos de Deus caem sobre a sua vida grandiosamente, amém? Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Pai, neste momento nos colocamos nas tuas mãos, coloco nas tuas mãos a vida de cada um que está inscrito neste canal, cada um que vai ouvir a tua mensagem nesse dia, nessa noite, perdão. Que o Senhor venha estar abençoando, protegendo, guardando a vida de cada um. Nós consagramos a noite que está aí já. Consagramos a Ti, Pai. Pedimos que todo mal planejado contra as nossas vidas nessa noite seja cancelado, paralisado, desfeito e desconectado no mundo espiritual. Pedimos a bênção de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê vida, nos dê a paz, o amor, a união, o respeito, bondade, benignidade, humildade, mansidão, domínio próprio, paciência, sabedoria, entendimento, discernimento. Que sejamos cheios da graça e do favor do Senhor e que sim venhamos ter o discernimento da palavra, venhamos entender
que mesmo longe do Senhor, Ele está perto de nós. Mas Ele está te chamando. Ele diz, vem. Todo instante Ele está te chamando. Volta para casa. Volta para casa, que é Jesus. Está na hora. Ele diz que logo vem. E vem sem demora. Está na hora. Senhor, eu sei que eu não convenço ninguém de voltar para o teu caminho, mas o teu Santo Espírito convence, Pai. Foi Ele o qual o Senhor nos deu para nos colocar de volta no teu caminho. Então, Senhor, faz a tua vontade nas nossas vidas. No nome santo de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. E faz algo novo em nós. É o que nós te pedimos, Senhor. Transforma-nos de dentro para fora. Em nome de Jesus. Que essa noite, quando colocarmos nossa cabeça no travesseiro, logo venhamos pegar no sono. Que toda seta dada e inflamada do inimigo venha cair por terra. Toda palavra maldita, escrita ou enterrada sobre as nossas vidas venham ser canceladas, paralisadas e feitas desconectadas do mundo espiritual. Nós repreendemos toda oração contrária, oração feiticeira, todo laço de morte, laço de enfermidade. Repreendemos todas as amarras e os grilhões, cancelamos, paralisamos no nome santo de Jesus. Tudo que foi preparado, oculto, escondido, seja cancelado pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. O Senhor nos diz que em 7 dias, acontecerá algo extraordinário na vida daquele que crê e confia nele. O que tu buscas, eu irei trazer, diz o Senhor. Não te envergonhes das coisas as quais eu te coloco para fazer. Pois tu tens a mim, diz o Senhor. Torna-me a mim. Eu estou aqui, diz o Senhor. Manifesto-me para te trazer de volta, para te alinhar à minha vontade, no meu querer, no meu caminho. Pois grandes coisas tenho eu contigo, diz o Senhor. Não vagueiam pelo mundo, como se não tivessem nenhum dono. Eu sou o seu dono, diz o Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Oh Deus, obrigada pela tua presença, Senhor.
Obrigada pela tua manifestação de poder, de graça, de favor. Obrigada pelas tuas palavras, obrigada pelo dia, obrigada pela casa, obrigada pela família. Obrigada por este canal, obrigada por todos os irmãos de fé. Obrigada por todos aqueles os quais vêm te buscar neste lugar, nesse canal, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Pai, e que ainda fará. Obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pela nossa família, Senhor. Obrigada, 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 obrigada. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por fazer parte das nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por fazer parte da nossa vida. Em nome de Jesus, obrigada. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Deus te abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, esteja conosco nesta noite. Amém. Glória a Deus. Até um outro momento, se da vontade do Senhor for. Nós sabemos que grandes coisas Ele tem feito por nós. Sigam a palavra do Senhor, a orientação. E não esqueça que Ele te ama. Acima de tudo e de todos. Até amanhã. Deixe seu like, compartilhem para que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscrevam no canal. Acionem o sininho todas. Para que cada vez que o Senhor vier com uma palavra, você possa ouvi-la. Amém?